Paz do Senhor, meus irmãos. Livro de Salmos. Os irmãos estão em pé, vamos aproveitar essa posição. Livro de Salmos, de número 1 e o versículo 1 em diante, até o versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: Abençoado é o homem que não anda no conselho do ímpio, nem fica no caminho dos pecadores, nem se assenta na cadeira dos escarnecedores, mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E ele será como a árvore plantada junto aos rios de águas, que geram seu fruto na sua estação. Sua folha também não murchará, e tudo aquilo que ele faça prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento lança para longe. Portanto, os ímpios não ficarão de pé no juízo, nem pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Os irmãos podem tomar seus assentos. Irmãos, o versículo 3 é o versículo que nós escolhemos para nós refletirmos aqui. E ele fala assim: e ele será como a árvore plantada junto a rios de águas, que geram seu fruto em sua estação. Sua folha também não murchará, e tudo aquilo que ele faça prosperará. Irmãos, o maior desafio do homem e da mulher de Deus é que o seu trabalho prospere. Ninguém irá gostar que pegar um trabalho ou colocar a mão de um trabalho para fazer a obra de Deus e esse trabalho não ser próspero. Todos nós que estamos aqui, que temos um trabalho na igreja, que estamos fazendo algo para o Senhor, de uma certa maneira nós queremos que esse trabalho cresça nas nossas mãos e germine até o dia que o Senhor quiser e nós passar esse trabalho para outra pessoa. Nosso desejo é que esse trabalho ele prospere. Esse é o desejo nosso. E a promessa de Deus é para que isso aconteça. O versículo 13, ele é uma promessa para que isso aconteça nas nossas vidas. Mas tudo está relacionado, tudo está dependendo daquilo que está nos influenciando para que isso aconteça. Em outras palavras, nós, irmãos, nós nos desenvolvemos, e aqui o salmista ele vai dizer que é semelhante a uma árvore plantada junto a um rio, a um ribeiro, a um riacho. Essa árvore, ela procura se nutrir, se alimentar, se nutrir desse ribeiro, dessas águas. E tudo vai depender da nossa prosperidade, tudo vai depender daquilo que estamos fazendo, ter um crescimento, ter um desenvolvimento. Tudo depende daquilo que nos nutre. Se nós estamos plantados em uma terra seca e nós não estamos nos nutrindo de algo que venha nos dar esse fortalecimento para que nós venhamos crescer em graça e conhecimento na presença do Senhor, está sujeito que o que está em nossas mãos não desenvolver. Então o salmista ele vai relacionar isso como um fruto e vai dizer que o nosso fruto ele não vai acontecer na estação certa. E de uma certa forma o nosso fruto vai mostrar algumas dificuldades, algumas deficiências. E irmãos, quando o fruto ele não cai,
ele vai permanecer com algumas deficiências. Aonde esse fruto não vai florescer, não vai demonstrar um gosto, um sabor, não vai demonstrar uma beleza. E irmãos, por incrível que pareça, quando a gente olha para um fruto, olha para uma fruta, a primeira coisa que chama a nossa atenção é a beleza dele. Eu vou comprar esse fruto aqui porque ele está bonito. E aí a gente chega mais perto, toca nele e vê a sua maciez, vê o cheiro e vê, não, está agradável, vou levar, está maduro, está verde. E isso está relacionado, irmãos, com aquilo que nutriu ele. Ele foi bem cuidado para aquela árvore frutífera, foi bem cuidada para aquele fruto chegasse naquele nível que ele chegou até as nossas mãos, que fez nós comprar ele, adquirir ele. E assim, irmãos, é a nossa vida. Quando nós cuidamos dela e nós nos preocupamos com ela, como por exemplo, algo que tem que fazer parte da nossa vida, é uma reflexão de como nós estamos nos alimentando espiritualmente. Como está sendo a nossa alimentação espiritualmente, porque é isso que vai fazer a diferença no meu desenvolvimento da minha vida espiritual. Se eu me alimentar espiritualmente mal, eu não vou frutificar. Eu vou ser uma árvore frutífera, viçosa. De longe vão olhar e vão dizer, olha como é viçoso, como é isso, como trabalha, como é isso. Mas o meu fruto, que é o mais importante, não é agradável, não tem aspecto de fruto. Ninguém vai querer experimentar do nosso fruto. Por quê? Porque eu estou me alimentando. O que está me nutrindo? A minha fé, a minha vida cristã, a minha fé, a minha caminhada, a minha fé, a minha vida com Deus. O que está nutrindo essa vida? O que está relacionado ao meu crescimento? Eu posso dizer assim, irmão Francisco, irmãos, eu estou desenvolvido, eu estou já mais esperto na fé, eu já estou mais antigo na fé, mas irmãos, o nosso crescimento não está relacionado com o tempo, mas sim está relacionado com aquilo que nós nos alimentamos espiritualmente. Tu quer ser um homem de Deus, tu quer ser uma mulher de Deus, se alimenta bem. Olha o que está alimentando você, olha o que está te preenchendo, te satisfazendo. Olha, observa se é da parte de Deus, se é algo que vem do céu, se é maná, se é algo que vem da parte do Senhor. Esse desenvolvimento, ele está relacionado 100%, irmãos, à forma que nós falamos, à forma que nós vimos. O salmista, ele começa a fazer uma observação que abençoado é o homem. E aí eu faço uma pergunta para você aqui, sem você me responder. Responda para você mesmo. Você é abençoado? Você se considera uma pessoa abençoado, abençoada? Você pode chegar na frente do espelho e dizer assim, olha, eu sou uma pessoa abençoada, abençoado. Independente da circunstância que estamos passando.
isso não define, irmãos, se somos abençoados ou não. Isso não define o que nós estamos passando, se somos abençoados ou não. O que define se somos um homem, uma mulher de Deus abençoado ou não, é a nossa condição espiritual. Como estamos nos sentindo espiritualmente? O nosso ser espiritual. O salmista, no Salmo de número 51, ele vai falar de todas as coisas que ele poderia perder. Ele não gostaria de perder o Espírito Santo de Deus na sua vida. Ele está falando da maior bênção, irmão Paulo, do que um homem e uma mulher pode ter na sua vida, é a presença de Deus. Então o que define se um homem e uma mulher é abençoado ou não, é a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Então o salmista ele vai dizer assim: abençoado é o homem que não anda no conselho do ímpio. O que é um conselho? O conselho é aquilo que alimenta alguém. O conselho é aquilo que alimenta alguém, uma pessoa. Então, se a pessoa é uma pessoa certa para tá dando aquele conselho, então aquela pessoa está se alimentando bem. Agora, se é uma pessoa errada que está dando o conselho, aquela pessoa está se alimentando mal. Então, quando ele fala assim, abençoado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, ou seja, abençoado é o homem que não se alimenta com aquilo que os ímpios estão falando para ele. Irmãos, e por incrível que pareça, nos tempos em que vivemos, nós nos relacionamos mais com pessoas ímpias do que com pessoas da nossa crença. Por quê? Porque nós ficamos só 1h30 dentro da igreja, 8 horas por dia no trabalho, e algumas horas, 3 horas no máximo em casa de olho aberto, e depois fechamos os olhos para dormir, e acordamos no outro dia para viver mais 8 horas no mundo. Na volta de quem? Dos ímpios. E os ímpios falam, porque eles convivem mais com nós do que nós com os irmãos, entre irmãos. Os ímpios convivem mais com nós do que nós com a própria esposa ou com o próprio esposo. E aí eles se acham no direito de falar para nós, de apresentar um alimento para nós. Esse alimento vai vir para influenciar no matrimônio, esse alimento vai vir para influenciar nas nossas finanças, esse alimento vai vir para influenciar na nossa vida espiritual, esse alimento vai vir para influenciar na nossa vida de relação com os filhos, relação de pai e filho. Ah, tu é um pai muito radical. Ah, tu só tem a tua esposa, tu é fiel à tua esposa. Ah, mas tu é quadrado. E assim, irmãos, essas conversas, esses aconselhamentos, essas orientações acabam, de uma certa forma, fazendo parte do nosso dia a dia. E aí o salmista, ele vai dizer assim: abençoado é esse homem ou mulher que não se alimenta, que não dá ouvido. Ele vai ouvir, ele vai olhar, ele vai observar, mas ele não vai se alimentar. Não é alimento para ele, não é alimento para ela, porque o alimento dele, o alimento dela vem do Senhor, vem da palavra. É a palavra que nos nutre, é a palavra que nos alimenta, é a palavra que nos sustenta. Não é o ímpio, é a palavra do Senhor.
esse homem se considera abençoado, porque ele venceu o ímpio na sua impiedade. Ele venceu o iníquo na sua iniquidade. E quantas vezes o homem de Deus, a mulher de Deus não consegue vencer esses maus conselhos? Quantas vezes esse homem de Deus, essa mulher de Deus, esquece que para ele ser abençoado, para ela ser abençoada, ele não precisa ouvir isso, obedecer, se alimentar disso. E ele vai dizer que essa pessoa pode se considerar abençoada, porque ele não está se importando com o conselho, nem fica no caminho dos pecadores, nem se assenta na cadeira dos escarnecedores. Ele vai, de uma certa forma, elaborar um caminho. Ele vai dizer que existe o caminho dos pecadores. Aí eu estava meditando nesse texto e dizendo, se tem o caminho dos pecadores, o que eu quero ir lá para o caminho dos pecadores? Irmãos, a palavra do Senhor diz, o apóstolo Paulo, ele alerta, dizer para nós que nós somos pecadores arrependidos. Somos escravos livres. E essa relação com o pecado, ela está bem perto de nós, é uma linha tênue entre o pecado e santificação. Se nós não vigiar, nós pecamos e não voltamos mais. E aí o salmista, ele vai dizer que existe o caminho dos pecadores. E quando ele fala isso, ele está me dando a opção de escolher, de fazer a escolha, de andar no caminho dos pecadores. Eu sou crente, eu sou obreiro, mas eu estou um pouquinho no caminho dos pecadores. E o que eu vou encontrar no caminho dos pecadores, quando eu estiver indo no caminho dos pecadores? O que eu vou encontrar lá? A primeira coisa que ele vai destacar é uma mesa com cadeiras. E ele vai dizer assim, que não se assenta na mesa, nas cadeiras dos escarnecedores. Escarnecer do quê? Daquilo que você se alimenta. Escarnecer do quê, irmão Francisco? Do que eles têm para escarnecer da minha vida? Daquilo que alimenta você. A primeira coisa que é atacado na nossa vida é os princípios que nós temos. Nós podemos negociar muitas coisas, menos os nossos princípios. Isso é inegociável. E a primeira coisa que é discutido na volta dessa mesa, em cima dessas cadeiras, são os teus princípios. É o primeiro assunto que vai aparecer nessas mesas, nessas cadeiras, é sobre os teus princípios. A primeira meta, a primeira missão deles é fazer você ceder nos teus princípios. É fazer você retroceder nos teus princípios. E esses princípios, eles não foram estabelecidos por você. São princípios que foram estabelecidos na cruz do Calvário. Porque a Bíblia diz que o Senhor vai vir buscar um povo zeloso e de boas obras. São esses os princípios que estão em jogo. Eles querem negociar esses princípios. Que você pare de zelar pelo teu casamento. Que você pare de zelar pela tua família. Que você pare de zelar pela tua vida, pela moral da tua vida. Você é um homem moral na sociedade. Você é uma mulher que tem moral na sociedade. As pessoas olham para você na sociedade e dizem: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali para aquela pessoa eu vou pedir para orar por mim. Quando alguém
pede para você orar por ela, é porque essa pessoa está enxergando em você algo divino, princípios que o mundo não tem para dar para elas. Não é porque eu e você somos tão santificados assim, não. É por causa da cruz do Calvário, que nos purificou de todo o pecado. Nós não temos princípios estipulados, instituídos pela sociedade, irmãos. Os nossos princípios foram elaborados na cruz do Calvário. É na cruz. E esses princípios, eles estão relacionados com uma vida de nutrição e de alimentação diária. Porque quando nós deixamos de nos alimentar com o maná do céu, com as coisas do alto, e Jesus trabalhou muito pedagogicamente isso. Ele disse assim: buscar em primeiro lugar as coisas do alto. Por quê? Porque é isso que nutre eu e você. É isso que nutre a tua vida, irmão, irmã. É as coisas do alto. Você pode até te embaraçar com alguma coisa aqui embaixo, mas isso não vai te satisfazer, te dar a sensação de satisfação, porque a tua alimentação é do alto, é de cima. E Jesus disse: em primeiro lugar, busque as coisas de cima. É isso que te sustenta, é isso que te deixa em pé, é isso que não faz você esvalecer, é isso que faz você ficar em pé e não desistir. Mas o prazer deste homem está relacionado, prazer é algo satisfatório, que satisfaz, que leva o homem, a mulher em uma outra dimensão. Então o salmista vai dizer isso, e vai dizer que o prazer deste homem está relacionado a uma meditação. Não é leitura, é meditação. Tem gente que lê a Bíblia, mas tem gente que medita na Bíblia. Ler a Bíblia é diferente de meditar. Ler a Bíblia é ler em sentido de conhecer o que se trata, o assunto. Meditar é com o intuito de se alimentar, de extrair algo daquilo para ti, de tirar dali alguma coisa para você. Aí eu pergunto para você: quantas vezes você tem pego a Bíblia para meditar, para dizer: hoje eu vou tirar algo daqui para mim, hoje eu vou me alimentar, hoje eu vou me saciar minha alma, vou saciar. E aí o salmista vai dizer assim, que esse homem, o prazer dele está na lei do Senhor, aonde ele medita de dia e de noite. Claro que nesse contexto o salmista está relacionado à lei do Senhor, aos 10 mandamentos, ao Pentateuco, está relacionado a tudo isso. E uma das coisas que ele vai encontrar lá são os não matarás, não fornicar, não adulterarás. E ele vai se nutrindo, vai se alimentando dos não sobre a natureza humana dele. Porque a nossa natureza humana, irmãos, se nós não disser não para elas, irmão José, ela toma conta de nós. Brinca com a tua carne para você ver. Brinca com a tua carne para você ver aonde ela vai te levar. Brinca com a carne para ver. Pare de jejuar, pare de se consagrar, pare de orar, pare de vigiar para você ver o que essa carne vai fazer com o teu espírito. Vai sufocar ele, e a Bíblia vai dizer que há uma luta tremenda, ferrenha, para que essa batalha venha ceder para o lado da carne, para que o teu espírito seja sufocado. Sabe aquele dia, aquele momento que você se sente aflito? Às vezes você
para no meio do dia assim e diz: hoje eu estou aflito, estou numa aflição. Essa aflição, ela está relacionada com algo espiritual. E essa aflição, ela vem para nos alertar. É o nosso termômetro para dizer que o nosso espiritual precisa dar uma equilibrada. Então, quando você se sentir aflito, aflita, te conecta com Deus na hora. Vai cantar um louvor, vai orar, vai buscar algo do alto, porque o teu espírito está sendo sufocado. E se tu refletir, você vai ver que você está alguns dias sem jejuar, alguns dias sem orar, alguns dias sem consagrar. Isso está relacionado à aflição, porque, irmãos, a Bíblia vai dizer que o ser humano, a alma, ela busca por Deus, independente do credo religioso da pessoa. Ela tem sede de Deus, porque essa alma veio de Deus, e para ela um dia, se Deus salvar, vai ir. Deus deu essa alma para o homem, e Deus criou essa alma para o homem, e essa alma Deus quer um dia levar para o céu. E a nossa missão é apresentar para as pessoas Jesus e dizer: olha, Jesus quer salvar a tua alma, Jesus quer tirar essa aflição do teu coração, Jesus quer tirar você dessas cadeiras, dessas mesas, desses atribulados. E essas aflições faz com que o homem de Deus, a mulher de Deus, se dispersa da caminhada. E ele vai dizer para nós que o prazer desse homem, dessa mulher, é meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Não é para nós pegar a palavra, a Bíblia, deixar de ir trabalhar e ficar em casa dia e noite com a Bíblia aberta. Não é esse exercício. Ele está falando de uma conexão espiritual. Meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Ele está falando em uma conexão espiritual. Você te alimenta da palavra, e essa palavra cria uma conexão com você, e você medita nessa palavra, e essa palavra vai gerando em você um crescimento, porque você está se alimentando dela. Quanto mais nós nos alimentamos da palavra, mais nós vamos crescendo e desenvolvendo. Você, quem sabe, já ouviu alguém dizer assim: como aquele irmão está mais abençoado, como aquela irmã está mais abençoada. É porque de uma certa forma, de um certo momento, esse irmão, essa irmã está crescendo, ela está se nutrindo de uma forma que ela está desenvolvendo. Mas também é normal e natural a gente ver pessoas e dizer: mas como esse irmão não cresce? Como esse irmão, essa irmã não cresce, não desenvolve? Está sempre com os mesmos pensamentos, está sempre com pouca fé, está sempre com o espírito derrotado, está sempre, por quê? Porque ela não está se alimentando da palavra. Pessoas negativas, pessoas que são para baixo, pessoas que não pensam nas coisas do alto, só pensam na ótica humana. Irmãos, na ótica humana eu não era para estar aqui, na ótica humana você não era para estar aqui, mas na ótica de Deus, Ele nos fez vencedores, Ele nos nutriu, Ele nos cresceu, e estamos aqui pela ótica de Deus. Por isso o ímpio não fica em pé. Ele vai dizer que o ímpio não fica em pé, por causa daquilo que nutre ele. Estamos falando de um crescimento aqui. Estamos falando de que Deus disse, através do salmista, no versículo de número 5, que ele vai dizer: portanto os ímpios não ficarão de pé. A posição, eu já preguei na quarta passada sobre a posição de estar em pé.
O ímpio não fica em pé, ele não prospera, ele não mantém. Por quê? Porque ele se nutre daquilo que não presta. O que nutre ele, o que alimenta ele, não dá sustância para ele ficar em pé. Então logo ele desfalece. Mas a promessa de Deus é para aquele homem e para aquela mulher que se alimenta da palavra. Esse prospera, esse é um homem abençoado. Então nesta noite, o que nos define um homem e uma mulher de Deus abençoado? É a nossa condição espiritual. O homem pode falar bonito, pode pregar bonito, pode cantar bonito, pode orar bonito, pode fazer tudo bonito, mas se ele espiritualmente não é abençoado, não é um homem avivado espiritualmente, conectado à sua fé, não se alimenta espiritualmente, ele é um homem frustrado. Ele vê todo mundo, ele vê na volta dele a prosperidade de Deus, das pessoas mais simples, das pessoas mais humildes, mas ele não consegue sair. Por quê? Porque está se alimentando de algo errado. A observação desta noite é para nós cuidar o que está nos nutrindo. O que está nos alimentando? O que está alimentando a tua fé? O que está alimentando a tua vida espiritual? É as nossas dificuldades? É as nossas lutas? O que está nos nutrindo? Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Tem tanta gente desistindo da fé, irmãos. Tem tanta gente desistindo da caminhada. Tanta gente desistindo de andar com Jesus. Porque está se alimentando de uma forma errada. Está andando com más companhias. A Bíblia vai alertar que as más companhias corrompem os bons costumes. As más conversações corrompem os bons costumes por causa das más companhias. Pessoas que se relacionam no dia a dia com pessoas ímpias que só vão dar coisa estragada para comer, pessoas, irmãos, irmãs, crente que se envolve só com ímpio, vai ouvir coisa de ímpio, vai comer coisa de ímpio, vai ver coisas de ímpio, e isso vai enfraquecendo, vai trazendo desânimo, tristeza. Oh, aleluia. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. O caminho, o teu caminho, é um caminho de justiça, porque foi o Senhor que estipulou para você o caminho. Eu quero orar por você nesta noite, sobre esse entendimento, de você observar melhor o que está alimentando você, o que está nutrindo você. A tua fé está baseada em quê? No homem, na mulher? Em que está estabelecido a tua fé? Como é que as coisas iriam acontecer se não tivesse nada favorável para você? Você iria permanecer no teu lugar firme, buscando a Deus? Ou você iria se entristecer? Você iria jogar tudo para cima? Você iria abandonar a cruz? Isso está relacionado àquilo que está alimentando você.
Quem quer uma oração, passe aqui. Eu quero orar por você. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, a partir de hoje, vai falar diferente contigo. Sobre as tuas companhias. Sobre o que você está ouvindo. O que está alimentando você? É do alto? É algo de Deus? Não é? Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Deus vai dar fortalecimento nesta noite espiritual. Deus quer fortalecer, irmãos, nós precisamos estar mais forte na presença do Senhor. Eu nunca senti tanta necessidade nesses últimos tempos de estar mais forte na presença do Senhor. Porque o diabo não está brincando, irmãos. O diabo não está brincando de diabo. Aleluia. Ele quer destruir você. Ele quer destruir teu casamento, a tua família. Ele quer acabar com você. Ele quer acabar comigo. E nós estamos desapercebidos para esse propósito de Satanás. E uma das missões deles é cortar nossa relação. Sabia? É tirar nossa comunhão aqui, ó. É tirar nossa comunhão aqui um com os outros, ó. Isso aqui é divino, irmãos. A igreja, ela tem que crescer debaixo da comunhão. Não existe crescimento fora da comunhão, e o diabo quer acabar com a comunhão da igreja. Aqui ninguém é melhor do que ninguém, todos nós estamos debaixo da graça. Arai, churabam, darabaga, churabam. Zele pela comunhão, zele pela comunhão. Se tem alguma coisinha com a irmã, com o irmão, peça perdão para ele, zele pela comunhão. Aleluia. Zele pela comunhão com o teu irmão, com a tua irmã. Oh, Rei da Glória. Tem algo de Deus aqui fluindo no nosso meio nesta noite. Tem algo de Deus no nosso meio fluindo.